Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, ainda na aula 2, Leis Orçamentárias e Ciclo Orçamentário, do nosso curso de Orçamento Público. Lembrando que essa é a parte 2 de um total de 3 partes que compõem essa aula sobre leis orçamentárias e ciclo orçamentário, tá? Vamos lá, cheguei, olha só, queria aproveitar e convidar você, se não se inscreveu no canal ainda, inscreve no canal aqui embaixo. Se gostar desse vídeo, curte, compartilha com seus colegas, isso ajuda muito o canal a crescer, tá bem? Então, conto com vocês para isso e vamos continuar o nosso estudo do orçamento público. Olha só, continuando a primeira parte dessa aula, claro. Sobre ciclo orçamentário, sequência de fases ou etapas que deve ser cumprida como parte do processo orçamentário. Então, a definição é um pouco lógica. A maioria dos autores adota as seguintes fases do ciclo de execução orçamentária, do ciclo de elaboração do orçamento: elaboração, apreciação legislativa, execução, acompanhamento, controle e avaliação, quando então se inicia o ciclo seguinte. A maioria dos autores entende que os ciclos orçamentários ocorrem assim. Então você pode encontrar diferenças na nomenclatura ou na disposição de uma ou outra etapa, ou até mesmo a divergência de que um ciclo só começa quando o outro acaba, pois é comum um novo ciclo orçamentário iniciar antes do final do ciclo anterior. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente estudou na aula 1, e se você não estudou, volta para ver os vídeos anteriores. Se você não estudou, a gente estudou na aula 1 que existe um princípio do orçamento chamado princípio da anualidade, que diz que o orçamento vai ter vigência durante todo o ano. Então, entendendo o ciclo orçamentário como uma etapa de elaboração, apreciação legislativa, execução, acompanhamento, controle e avaliação, automaticamente você é obrigado a entender que algumas etapas ocorrem antes e outras ocorrem depois do período de vigência. Então, o orçamento ele é apresentado no ano, a proposta de orçamento para o ano seguinte é apresentada no ano anterior. Exemplo, para o ano de 2020, a proposta orçamentária tem que ser elaborada em 2019, já que o orçamento de 2020 vai ter vigência de janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Vimos isso também em aulas anteriores. De 1º de janeiro a 31 de dezembro é o período da vigência do orçamento, princípio da anualidade. Então, para o orçamento ter vigência do dia 1º ao dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, esse orçamento tem que ser elaborado, proposto, discutido e aprovado no ano anterior. Senão, não tem como chegar no 1º de janeiro com o orçamento pronto. Então, o ciclo orçamentário não começa em 1º de janeiro, assim como começa a vigência do orçamento. O que começa de 1º de janeiro é a vigência do orçamento, a fase de execução do orçamento. Mas o ciclo é maior do que isso. O ciclo extrapola o período de um ano da execução. O ciclo começa antes, no ano anterior, na elaboração, proposta, discussão e aprovação, e termina no ano seguinte, com o controle dos atos, prestação de contas e a consecutiva aprovação das contas ou não. Então, e nesse meio tempo, enquanto está se aprovando as contas de um orçamento, já se está em fase de execução do outro. Porque, entenda comigo, todo ano tem um orçamento sendo executado. No ano 2019, estará sendo executado o orçamento de 2019. E, claro, a execução do orçamento de 2019 é uma das etapas do ciclo orçamentário para o ano de 2019. Mas você deve reconhecer também que no ano de 2019 ocorrerá a prestação de contas do ano 2018, e isso é a última etapa do ciclo orçamentário de 2018, e ocorrerá também a elaboração, proposta, discussão e aprovação da lei orçamentária para o ano 2020. Então, olha só, um ciclo entrando dentro do outro. Enquanto eu estou na fase de execução de um orçamento, eu estarei sempre nas fases de
avaliação e prestação de contas do ano anterior e estarei também nas etapas de proposta, elaboração, discussão e aprovação do ano seguinte. Então, o ciclo orçamentário, entendido como todo esse conjunto, que vai desde a proposta até a prestação de contas, dura mais do que um ano. E se dura mais do que um ano, um ciclo orçamentário acaba sempre entrando dentro do outro. O que nunca ocorre um dentro do outro é a execução. A execução do orçamento ocorre dentro do seu exercício. O orçamento público, pelo princípio da anualidade, tem a execução dentro do exercício financeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Então, não se confunda nisso aí. Ciclo orçamentário dura mais de um ano? Dura mais de um ano. Pode ocorrer ciclos orçamentários de maneira concomitante? Sim, pode ocorrer de maneira concomitante. A gente está executando um e elaborando o outro. Normal. E o ciclo orçamentário dura um prazo indeterminado. Você nunca se sabe exatamente quando começa a elaboração e quando vai terminar a prestação de contas. Existem alguns prazos legais, mas a elaboração em si pode começar a qualquer tempo. Existe data para apresentação e aprovação, mas para a elaboração em si não, ela pode ocorrer a qualquer tempo, tá bom? Então, vamos seguindo. Corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas de orçamento público. Que eu estava falando esse tempo todo aqui, desde sua concepção até a avaliação final. E dura mais do que um ano, pelo amor de Deus, não vai errar uma questão dessa num exame qualquer, porque costuma cair e é uma questão de graça, tá? Vamos continuar. Sobre leis orçamentárias. Chegou as 3 tão conhecidas. PPA, Plano Plurianual. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E LOA, Lei Orçamentária Anual. Olha só. O primeiro ponto que eu quero destacar. LDO e LOA têm vigência de um ano. Então, perfeito. Não dá para confundir LDO e LOA. Você sabe que a LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias. Eu acabei de te falar. E a LOA é Lei Orçamentária Anual. Olha a relação delas duas. Lei de diretrizes orçamentárias. Diretriz orçamentária para quem? Diretriz orçamentária para a LOA. Então, a lei de diretrizes orçamentárias vai servir para orientar a LOA. Então, sempre que tiver uma LOA, existirá uma LDO anterior que a orientou, que a deu diretrizes. Perfeito? Primeiro ponto. A LDO direciona, orienta e apresenta diretrizes para a elaboração da LOA. Perfeito. Mas de onde vem a LDO? De onde vem a LDO? O que é a LDO? De onde se tira os fundamentos colocados na LDO? Se tira do PPA. Aí você para. O PPA tem vigência de quanto tempo? 4 anos. O PPA dura 4 anos. É o plano plurianual. E a LDO só dura 1 ano. Então você automaticamente tem que chegar a uma conclusão. Para cada PPA vão existir quantas LDOs? Sem ajudar. 4 LDOs. E, consequentemente, 4 LOAs. Então, para cada PPA, serão desdobrados 4 LDOs e 4 LOAs. Uma para cada LDO. Então, entendeu a relação? Plano plurianual é o planejamento maior da administração pública para um prazo de 4 anos. LDO é as partes que correspondem às divisões do PPA. O PPA de 4 anos ele é dividido em 4 pedaços, o que vai ser feito a cada ano. E daí se origina a LDO. E, diante da informação de qual parte do PPA vai ser executado em cada ano, se elabora uma LOA para cada ano. Perfeito? Então, vamos tratar de muitos aspectos aqui sem mudar nem nessa tela. PPA, 4 anos. Cada PPA dá origem a 4 LDOs e cada LDO vai dar origem a uma LOA. Então, nós temos 4 PPA, 1 PPA, 4 LDOs e 4 LOAs. Perfeito? Quero chamar a atenção para você no seguinte, não caia numa pegadinha que é dizer que o PPA coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo.
Por favor, não caia nessa falácia. Porque, vamos lá, a gente já comentou que o orçamento é discutido e aprovado num ano para ser executado no outro. Então imagina você, candidato a um cargo no executivo. Você tem pretensões de se eleger prefeito de sua cidade. E, pelo amor de Deus, prefeitura municipal não, porque prefeitura já é municipal. É um pleonasmo aí. Português também é uma matéria indispensável para se estudar. Então você tem prefeitura do seu município ou o governo municipal de sua cidade. Você vai concorrer a um cargo de prefeito. Suponhamos que você ganhe para prefeito ou prefeita na eleição que se aproxima agora, que se avizinha. Ao tomar posse, ao ser diplomado no dia 2 de janeiro, você vai ingressar no cargo do Poder Executivo Municipal e já existirá uma lei orçamentária sendo executada. O orçamento público não foi aprovado no ano anterior para ter vigência no ano seguinte? Então entenda, quando você toma posse como chefe do Poder Executivo, você está dentro da vigência de um orçamento que foi discutido e aprovado pelo seu antecessor. Olha que coisa então, você toma posse como prefeito, governador ou presidente e o seu primeiro ano de mandato corresponde ao último ano do orçamento do seu antecessor. É claro, cara, você vai tomar posse agora. Você está entrando agora no poder público. Você entrou agora. Cheguei aqui. Cadê o negócio? Vamos botar o barco para frente agora. Cheguei aqui. Você vai fazer o quê? Vai tomar conhecimento da administração, vai se certificar quais são as demandas reprimidas que existem, vai ver os potenciais, patrimônio, receita, despesa, vai ver tudo. E de posse dessas informações, você elaborará o seu plano plurianual, que é o seu projeto de planejamento de governo para os próximos 4 anos. Só que os próximos 4 anos não são o seu primeiro ano. O seu primeiro ano você terá para elaborar o seu PPA, enquanto o último ano do PPA do seu antecessor está em execução. Então perceba, você entra no poder público como chefe do Poder Executivo, você tem o primeiro ano para elaborar o seu PPA. E esse PPA dará origem a 4 LDOs e 4 LOAs nos próximos 4 anos. Então, o primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo ainda é ano de vigência do plano plurianual do seu antecessor. E quando você elaborar seu PPA, o primeiro ano de vigência do seu plano plurianual será o seu segundo ano de mandato. E o segundo ano do PPA, seu terceiro ano de mandato. E o terceiro ano do seu PPA, o seu quarto ano de mandato. E o último ano do seu PPA será o primeiro ano do mandato do seu sucessor, que terá o primeiro ano dele para elaborar o novo PPA. Então, eu dei toda essa informação para te dizer que a vigência do PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Espero que tenha ficado claro, tá? Vamos para a literalidade da lei agora. Constituição de 88, que criou o PPA e a LDO, que não existiam até então. O PPA é o quê? Estabelece diretrizes, objetivos e metas para a despesa de capital e outras dela decorrentes. A LDO, metas e prioridades da administração para o exercício seguinte. E a LOA prevê receita e limita despesa para o período de 1 ano. Então, resumindo, dica de concurso, né? PPA é o quê? É o dom. O que é o dom? Diretriz, objetivo e meta da administração. A LDO é o quê? LDO você vai associar com MP, metas e prioridades. E a LDO é o quê? Despesa e receita, tá? Mas vamos para a literalidade aqui que a gente vai chegar e vai evoluir junto nessa parte. Sob plano plurianual, instituído por lei, estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública
para despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas referentes a programa de duração continuada. Então, literalidade da Constituição, cara. Os investimentos cuja execução seja levada a efeito por períodos superiores a um exercício financeiro, ou seja, 1 ano, só poderão ser iniciados se previamente incluídos no PPA ou se nele incluído por lei, por autorização legal. Então, veja que obviedade. Você tem 3 instrumentos legais de planejamento no Brasil. PPA, que vale 4 anos, LDO só vale 1 e LOA, que só vale 1. Se você tem uma despesa que, por sua característica e natureza, vai ocorrer em mais de um exercício, em mais de 1 ano, é claro que tem que estar no PPA. Se a sua obra, você vai realizar uma obra, e a obra tem previsão para durar 18 meses. Se a obra vai durar 18 meses, ela é maior do que 1 ano. Ela nem cabe toda no PPA, nem cabe toda na LOA, nem cabe toda na LDO. Ela tem que ser incluída no PPA, obrigatoriamente. Tá bem? Se durar mais de 1 ano, só cabe onde? No PPA, que é que tem prazo de 4 anos. Seguindo, a não observância desse preceito caracteriza crime de responsabilidade. Então, por favor, não esqueça disso. Vamos seguindo, então. Sobre lei de diretrizes orçamentárias, olha só. Compreende as metas e as prioridades da administração pública federal, devendo, olha o que tem que ter na LDO. Orientar a elaboração da LOA, já falamos sobre isso. Dispor sobre alteração na legislação tributária, literalidade do texto da Constituição. E estabelecer política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. Eu trouxe isso porque isso costuma cair na literalidade na maior parte dos exames. Então, a LDO não só orienta a LOA, mas estabelece também orientações para a legislação tributária e para agências oficiais de fomento, tá? E seguindo, essa é a melhor de todas, que é a lei orçamentária anual, ela simplesmente estima a receita e fixa a despesa. Mas aqui eu tenho uma observação a fazer. Costuma cair muito em pegadinha de prova, dizer estima a despesa e fixa a receita. Pelo amor de Deus, receita só pode ser estimada. Receita é estimada, é previsão do que vai ser arrecadado. Despesa é fixada, despesa se coloca teto. Estima-se tudo que vai ser arrecadado, estima-se toda a receita e de posse dessa estimativa se estabelece a despesa máxima que pode ser realizada. Então, receita tem que ser estimada, prevista. E a despesa tem que ser limitada, fixada. Beleza? Vamos seguindo agora com exercício de algumas questões que já caíram em concursos públicos. É a melhor forma de exercitar esse tipo de conteúdo. Eu espero que você faça bom proveito das questões. Espera aí que eu não estou aparecendo. Agora sim, estou aqui embaixo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai responder, ler juntos. Você pode até pausar e assistir, pausar o vídeo e tentar resolver sozinho. Mas a gente lê junto e responde em seguida. Tá bem? Então vamos lá. Lê junto comigo. Até a edição da lei complementar que regulamente o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que é a LOA, no tocante ao exercício financeiro vigente, prazos, elaboração e organização, o PPA tem como período de execução o início do segundo exercício financeiro do mandato presidencial até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Falamos sobre isso. E aí, certo ou errado? Certinho. Eu não vou nem tecer comentários, porque a gente já teceu comentários aqui nessa aula a esse respeito. Então, vamos seguir sobre PPA. O PPA é um instrumento que expressa o planejamento do governo federal para um período de 4 anos. Por sua complexidade, o PPA restringe-se à esfera federal, não contemplando desdobramentos em nível estadual e municipal. Certo ou errado? Erradíssimo. Dê até o exemplo, se você assumisse uma prefeitura, você teria que fazer PPA. Todos os entes da federação têm que fazer PPA, LDO e LOA, está na Constituição, todo mundo tem que fazer PPA para 4 anos, a partir do segundo ano de mandato até o primeiro do mandato subsequente. Então,
Todo mundo, não tem essa de, é documento complicado, só o governo federal que faz. Não, todo mundo tem que fazer PPA, todo mundo tem que fazer LDO, todo mundo tem que fazer suas LOAs, beleza? Vamos seguindo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, por ter objetivo determinado e destinatários certos e não possuir generalidade abstrata, é lei de efeitos concretos, que não está sujeita à fiscalização jurisdicional no controle concentrado de constitucionalidade. Certo ou errado? Pausa e a gente já vê. E aí, pensou já? Tá errado, cara. Vamos lá, tem vários erros aí. Primeiro, dizer que a LDO tem por objetivo determinado, tem por objeto determinado e destinatários certos. Isso não é verdade. A LDO também é uma lei ainda um pouco abstrata, porque ela traz o quê? Metas e prioridades. Olha a abstração. PPA é abstrato, diretrizes, objetivos e metas. LDO é abstrato, metas e prioridades. Só quem é prática realmente é a LOA, despesa e receita, ponto. Beleza? Então, ela tem aspectos de generalidade abstrata. É lei de efeito concreto. Há de se discutir, mas a abstração dela é notada. Que não está sujeita à fiscalização. Que é isso, cara? Como é que você vai ter uma normatização, uma lei que cumpre uma determinação da Constituição e você vai aceitar que ela não se sujeita a controle de constitucionalidade? Claro que vai ser sujeita a esse controle, tanto na forma, nos vícios formais de lei, como todos, sujeito, objeto, chega a motivação especificamente falando. Então tem controle de constitucionalidade sim, tá? Então, questão erradíssima. Vamos para a próxima. O orçamento público que mantém interação com LDO e PPA pode ser considerado um instrumento de planejamento das ações do governo. Essa é uma pegadinha. E aí, certo ou errado? Tá certo. Aí alguém, mas professor, PPA e LDO não são de planejamento e a LOA é de execução? Verdade. Mas a maioria dos autores considera também a LOA como um instrumento de planejamento. PPA e LDO são mais planejamento que execução, muito mais planejamento que execução. E a LOA é muito mais execução que planejamento, mas ela também é considerada por muitos autores como um dos documentos de planejamento, tá? Então, cuidado com esse tipo de pegadinha e vamos avançar. O período de vigência do PPA coincide integralmente com o mandato do chefe do Poder Executivo. Essa eu não vou nem dar tempo para pensar, porque a gente sabe que está errada. Falamos muito sobre isso. Já teve até uma questão anteriormente que tratou disso. Então não coincide, cara. Não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Tá bem? Vamos seguir. Para a aprovação de um plano plurianual, é exigido o voto favorável da maioria simples de cada casa do Congresso Nacional. É uma questão que trata do conhecimento em processo legislativo e especificamente sobre lei orçamentária. Aí, maioria simples ou quórum qualificado? Pois é maioria simples. Constituído o número mínimo de parlamentares na sessão, basta que a maioria presente se manifeste a favor e a lei orçamentária, tanto o PPA como a LDO quanto a LOA, será aprovada, tá? Quórum de maioria simples. Se você ficou curioso sobre o assunto, procura processo parlamentar, processo orçamentário parlamentar. Você vai encontrar informações sobre quórum simples, quórum qualificado e quando se aplica a cada um. É bem interessante também esse conteúdo que pertence à área do direito constitucional. Vamos seguindo. No primeiro ano de mandato presidencial, não há condições objetivas de compatibilizar LDO com PPA. E aí, certo ou errado? Questão bem capciosa também. Pois não dá. Não dá. E não dá por uma coisa que eu vou pedir a você que vá até o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E você vai encontrar lá, depois do artigo 30, os artigos que tratam dos prazos para elaboração e proposição do PPA, LDO e da LOA. E você vai ver
que, apesar da LDO ser um pedaço do PPA, a LDO tem que ser apresentada primeiro, faltando 8 meses e meio para o final do exercício, e a LOA é apresentada depois, faltando apenas 4 meses para o final do exercício. Você vai encontrar isso lá no ADCT, se eu não me engano, artigo 34 do ADCT. No final da Constituição, você vê a Constituição toda, lá no final tem um livrinho chamado ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Você vai lá pelo artigo 34 e você vai encontrar os prazos. Então, olha só, vamos ver o que a questão tentou colocar. Não há condições objetivas de compatibilizar, realmente não há. Como é que você pode compatibilizar objetivamente um documento? O PPA é o total, o LDO é um pedaço. E você tem que apresentar o pedaço antes do total. Objetivamente não há como compatibilizar. É bem contraditório, inclusive, esses prazos. Tá? Vamos lá. Mais uma, essa é extensa. Olha só. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem por principal função o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados nos programas do PPA. Até agora só informações. O papel da LDO é ajustar as ações do governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro. A LDO, na realidade, a cartilha de balizamento que direciona e orienta o preparo do orçamento da União e o qual deve estar, para sua aprovação, em plena consonância com as disposições do PPA. O enunciado está todo dizendo o seguinte, e aqui eu vou logo revelar que está certo, porque o enunciado está dizendo o seguinte: a LDO é o documento que compatibiliza o PPA com a LOA. Ele vê quais são os diretrizes, objetivos e metas do PPA, verifica a realidade orçamentária e financeira do ente, no caso aqui da União, e orienta a elaboração da LOA para conseguir cumprir da melhor maneira tudo aquilo que foi colocado no PPA. Então, PPA, projeto maior, LDO, instrumento de compatibilização entre o planejamento e a execução, e orienta a elaboração da LOA, que é integralmente a execução. Tá? Vamos lá, mais uma. O plano plurianual é um instrumento que estabelece a ligação entre as prioridades de longo prazo e a lei orçamentária anual. E aí, a gente acabou de falar que quem estabelece a ligação entre o longo prazo e a LOA é a LDO. Porque o longo prazo é o próprio PPA. Então a questão está errada por isso. Ela tratou o PPA aí como se fosse a LDO. Se tirasse aí o PPA e colocasse a LDO, a questão estaria perfeita. Vamos para mais uma. Tem muita, essa matéria cai muito, tem muitas questões. O período de vigência do PPA coincide integralmente com o mandato de chefe do Poder Executivo. Errado, já vimos, nem vamos perder tempo com essa questão. Então, galera, vamos lá, chegamos ao fim, olha só, espero que você tenha aproveitado essa aula. Convido você para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, assistir às outras aulas. A gente está postando aqui aulas de orçamento público, administração pública, contabilidade aplicada ao setor público e matemática financeira. E eu espero que elas sirvam a você para sua melhor preparação. Abraço e até a próxima.